o livro da codificação O Céu e o Inferno. Nesse livro aqui, nesse item, nós estamos vendo, eles estavam falando sobre anjos, né? A comparação de anjos, do que a ideia de que as religiões passam sobre os anjos, né? Então eles estão comparando aqui as religiões. Então é importante você entender que nós estamos agora no item refutação. Quer dizer, refutação é aquilo que o Espiritismo não aceita como o aprendizado das religiões dessa forma como elas estão pregando, né? Os espíritos vêm e dizem que é de outra forma. Então lá a gente viu que eles diziam que, que o ser humano é uma criação à parte, e os anjos são outra criação e os animais são outra criação, né? Então que existe o ser corpóreo, que é aquele ser que nem espírito não tem, como é os animais que eles estavam dizendo. E o Espiritismo está refutando isso, então é importante entender que ele vai repetir essa parte, mas não é o Espiritismo dizendo isso, é a igreja dizendo, as igrejas, as religiões, né? Dizendo que os anjos são a criação à parte, que Deus já criou o mundo com os anjos em separados, como seres mais evoluídos que nós, e que os homens têm uma alma, e que os animais são seres corpóreos que nem alma existiriam, né? E isso é o que é pregado pela maioria das religiões, principalmente as que a gente conhece. E o Espiritismo, através dos Espíritos, então está refutando isso, ele não aceita essa versão, e daí ele está comparando aqui, dizendo por que não tem lógica esse ensinamento, né? Então quando ele fala sobre que os espíritos são uma criação à parte, os anjos e o ser humano e os seres corpóreos, animais, ele está falando da visão das religiões, ele não está falando que os espíritos estão ensinando, é o contrário. Ele agora vai explicar aqui que é por que é ilógico esse raciocínio, né? Então vamos começar no item 4 de novo, e a gente vai entender melhor. Item 4. Esses 3 pontos culminantes da criação, diz a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto. Que haja um só de menos, a obra estará incompleta, e não estará mais segundo a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz, foram criados e tirados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época, não haveria, pois, nem criatura humana, nem criatura corporal, durante a eternidade decorrida. A obra divina tinha, pois, ficado imperfeita. A criação do universo, remontado a 6.000 anos, é um artigo de fé, de tal modo capital, que ainda há poucos anos a ciência era anatematizada, porque vinha destruir a cronologia bíblica, emprovando a alta antiguidade da Terra e de seus habitantes. Então nós vimos que mesmo a ciência já tendo provado que a Terra tem muito mais tempo, ela é muito mais antiga do que esses 6.000 anos, né? Que são nada comparado aos milhões de anos que existe a Terra. Mesmo assim, algumas religiões ainda retratam isso como uma verdade, né? Contrariando a própria ciência, que já comprovou através dos estudos sobre isso. Entretanto, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico, que faz lei em matéria de ortodoxia, disse... O Concílio de Latrão é uma região da Itália, né? Da cidade italiana lá, onde existe... eles já fizeram vários concílios, se não me engano 5 da igreja lá, onde eles criam os dogmas do que deve ser pregado, né?
né? Nesses concílios onde se reúnem as maiores autoridades da igreja e eles decidem então o que deve ser pregado, no que eles acreditam, né? E isso eles chamam de dogma, que é os mistérios, né? Mistérios porque eles ainda não têm nenhuma explicação e eles dizem que tem que ser aceitado pela fé. E que então eles se reúnem e decidem o que deve e o que não deve ser ensinado aos fiéis. Disse: cremos firmemente que há um único e verdadeiro Deus, eterno e infinito, o que, no princípio dos tempos, tirou todo o conjunto do nada, uma e a outra criatura, a espiritual e a corporal. Pelo princípio dos tempos, pode-se entender a eternidade decorrida, porque o tempo é infinito, como o espaço não tem nem começo e nem fim. Essa expressão, o princípio dos tempos, implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão crê, pois, firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente e tirados do todo o conjunto, do nada, em época indeterminada no passado, em que se torna, pois, o texto bíblico, que fixa essa criação em 6.000 anos dos nossos dias, admitindo que esteja aí o começo do universo visível, esse não é seguramente o do tempo. Em qual crer, no concílio ou na Bíblia? Por outro lado, o mesmo concílio formula uma estranha proposição. Nossa alma, disse, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formar com ele uma só e mesma pessoa, e tal é essencialmente a sua destinação. Se a destinação essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui o seu estado normal. É seu objetivo, seu fim, uma vez que tal é a sua destinação. Entretanto, a alma é imortal e o corpo é mortal. Sua união com o corpo ocorre uma única vez, segundo a Igreja. E se fosse ela de um século, o que é isso diante da eternidade? Mas, para um grande número, é apenas de algumas horas. Que utilidade pode ter para a alma essa união efêmera? Quando na eternidade sua mais longa duração é um tempo imperceptível. É exato dizer-se que a sua destinação é estar essencialmente ligada ao corpo? Essa união é, na realidade, somente um acidente, um ponto na vida da alma, e não o seu estado essencial. Então não existiria lógica nisso, né? Achar que os seres espirituais são seres à parte, como os anjos, e o ser humano é nascido para... Quando ele nasce, ele já ganha sua alma e vive uma vida única, né? Então, por que uns viveriam 100 anos, outros viveriam alguns meses ou às vezes horas? Que utilidade teria isso para a alma? Né? E se o corpo necessita de uma alma, se uma alma necessita de um corpo e vice-versa, como ficaria então essa alma sem o corpo, se o corpo morre e a alma é eterna, né? Então aí há uma falta de lógica nesse pensamento, né? Então por isso que a espiritualidade ensina que não, que a alma é eterna. Do outro lado, no plano espiritual ou na dimensão espiritual, nós temos um corpo mais sutil, que é o nosso perispírito, que reveste o nosso corpo atual. Mas quando esse corpo perecer ou morrer, nós vamos continuar vivendo com o nosso perispírito até que ele se purifique, se torne energia, se torne luz, né? Se torne espíritos evoluídos. Então ele vai se fluidificando e ficando cada vez mais evoluído. Então, porque o espírito é eterno. O que se perece, o que fica e o que morre é o corpo. Então, essa lógica de que eles tentam pregar, por isso que se diz que todos têm os mesmos direitos. Deus não seria justo se ele não desse a condição a todos igual.
O que muda é o livre-arbítrio de cada um ser mais rápido na sua evolução, no seu melhoramento ou não. Mas todos temos condições de sermos um dia iguais aos anjos, ou superior aos anjos, né? Não foram criados à parte os anjos. Os anjos são seres da criação criados lá do princípio também. Só eles já estão há mais tempo na criação. Nós estamos mais atrasados. Nós estamos vindo criados depois deles e eles são seres que evoluíram já há mais tempo anteriormente a nós. Por isso que eles já estão num estágio mais avançado. Mas que todos provêm da mesma criação, né? E não existem criações separadas. Para uns dando benefícios e para outros não, porque criariam os anjos já evoluídos, sem merecimento nenhum, e nós temos que percorrer isso para nos melhorarmos, né? Qual é o sentido e que justiça teria nisso? E a alma e o espírito, eu sempre, na catequese mesmo, eu sempre tinha dúvidas e sempre fiquei meio embananada com isso, porque uma hora fala do espírito, outra hora fala da alma. Como é que a gente Explica. A alma é a tua essência, é o teu pensamento, é o que tu é. O espírito é o que reveste, né? Seria o nosso perispírito. O nosso espírito, ele compõe todo essa trindade, né? É a criação de Deus. O nosso corpo espírito, após a morte do nosso corpo, nós temos o nosso perispírito, que ele continua com a forma nossa, só que mais fluídica na dimensão espiritual. E quanto mais nós aprendemos e melhoramos e evoluímos, mais sutil vai ficando esse perispírito, né? e a alma? É que tem uma explicação que A alma- é... A alma é a tua essência, é o teu pensamento, é o que você é. Mas em cada reencarnação é uma alma nova. É a alma. É o espírito, só que se usa mais espírito quando desencarnou. A alma é você, é o que tu é a tua consciência. A alma é o que, mesmo quando você não tiver mais um corpo perispiritual fluídico, parecido com a forma humana, quando você já for luz, já for um ser mais, que a gente chama elevado, um espírito de luz, você vai continuar tendo consciência. Vai continuar tendo a tua alma, a tua consciência. A alma, eu acho que um jeito mais fácil de entender é que a alma é uma consciência que sempre se modifica. Tu sempre carrega ela, mas é o que tu evolui, é o que tu pensa, seria o teu pensamento mesmo. E o espírito seria como a forma física, digamos, do mundo espiritual, que não se altera nunca. Que carrega a tua alma, que é o que você é, sua personalidade, as experiências que tu carrega. Você. Oh, gostei. O que diz eu existo é a tua alma. Mas o espírito ele vai se modificar, o perispírito, né, de acordo com a evolução. Os espíritos evoluídos, eles são luz na forma de energia, Sim, né? eu quis Vão se dizer purificando, isso, né? Eu quis dizer isso, só que Agora- seria uma coisa mais, É. digamos, visual ou sensitiva. Mais prático de As entender. pessoas falam em espírito, né? Porque, é o espírito. O espírito é a forma, aquela forma porque ele vai ter um corpo, algo humanoide, uma forma humana, né? Uns espíritos dizem, espíritos mais baixa vibração são espíritos escuros, né? Eles não têm luz. Mas Então é a forma, né? um espírito ele pode se modificar muito, né? Mas qual assim eu acho que é a pior forma que pode chegar a se modificar? A pior que não é forma possível. nós falamos na forma ovoide, né? Sim. Que é quando o espírito Mas se... uma coisa mais horrível que isso. Se nega. É os demônios que chamam, que as pessoas chamam de demônios, né? Vocês já chegaram a ver? Ver não, conversar, né? É muito ruim. Eles são bem aficionados no mal, né? Eles não têm interesse em evoluir, né? Uma dúvida que eu tenho é muito quando, digamos, até o limite do que eu sei que existe de maldade. O que que acontece com esse espírito quando ele parte? Assim que ele parte, o que que acontece quando ele desencarna? Ele vai na dimensão
que está relacionado à sua vibração, né? Como ele está numa vibração baixa e negativa, ele vai para um mundo inferior chamado de umbral, né? E como que se Região trata disso? inferior. Se arrependendo dos erros e querendo mudar. Orando, pedindo perdão. A partir do momento em que ele se arrepende, ele começa a orar, pedir perdão e ele entra numa sintonia vibracional que possibilita os espíritos superiores ao resgate, né? Mas enquanto ele não aceita isso, ele continua, independente do tempo que ele queira continuar nesse estado, né? Será que alguns nunca são resgatados? Tem alguns que têm centenas, milhares de anos nessa condição e não têm interesse em mudar, né? Mas alguns ficam... O tempo é relativo, né? De acordo com o livre-arbítrio de cada um, a decisão de melhoria, né? É igual alguns seres humanos que fazem tanta bobagem e são cabeça duras que acham que estão fazendo o certo, né? Uhum. Eu acredito que mesmo Tem desencarnado, alguns, se acham certos. tem alguns que a gente já recebeu e conversou que eles estão nesse estado até por hipnose, porque eles são usados do outro lado para trabalhos, para fazer o que os outros, que são os chefes, mandam, e eles não têm mais lembrança do que eles foram aqui na Terra e do laço familiar que eles tinham, né? Então tem pessoas do outro lado orando por eles e tentando fazer com que eles aceitem a mudança e eles simplesmente não aceitam por nem lembrarem desse fato, eles não lembram. E eles são trazidos então para que sejam ajudados a se recordarem, porque eles estão num estado tão de transe tão grande de hipnose que eles nem lembram que eles já viveram aqui, que deixaram seres que amavam eles e que estão em outra dimensão melhor e querendo que eles se modifiquem melhor também, né? Então, a partir do momento que eles são trazidos para os médiuns, para ser trabalhado isso, eles começam a se recordar das pessoas e quase sempre elas estão juntos com a espiritualidade de luz para vir e se fazer presente nesse momento para eles lembrarem e com isso se arrependerem do que estão fazendo e são resgatados, né? Então o tempo que vai fazer uma pessoa ficar nesses mundos inferiores, como no umbral, trabalhando no mal, muitas vezes até as pessoas que estão do outro lado, que eles estão se preocupando com elas. Pode acontecer que elas atinjam um nível de merecimento que faça com que a espiritualidade faça isso. Venha e pegue essas pessoas e traga para um esclarecimento, né? E se elas não tivessem, ninguém vivesse assim por viver, elas não teriam ninguém interessado nelas, se preocupando com elas, né? É por isso que o céu e inferno eterno, como as igrejas pregam, não tem sentido, né? Porque se você ama alguém, você está num mundo espiritual melhor, vivendo bem, e você tem um irmão teu, um familiar, uma mãe, um pai, ou até um marido, um namorado, no inferno, que a gente chama de inferno, que é o umbral, você não estaria feliz, né? Você estaria se preocupando e querendo que essa pessoa também tivesse uma chance de melhora, né? Então, ninguém estaria feliz no céu, por mais que, eu sou merecedor de estar no céu, mas aí eu tenho meus parentes lá no outro lugar. Então, não existe a pena eterna. Ninguém quer ir sozinho. Ninguém. Eu li essa final de semana que geralmente a gente olha pelo fraco, pelo oprimido, pelo doente, e a gente esquece de olhar por aqueles que erram, que estão lá no umbral, que muitas vezes, né, cometem os pecados, que estão lá, a gente acaba esquecendo de orar por essas pessoas, né? Pra gente incluir, né? Porque a gente às vezes sente tanta dor que a gente esquece que também tá doendo nela, né? Ele também está sentindo, ele ainda não sente talvez na consciência ainda total dele, mas ele vai também, à medida que ele vai evoluindo, à medida que ele vai evoluindo, ele vai compreender, né, o mal que ele fez. Eu li um artigo do Haroldo que ele diz assim,
sempre que tu quer definir alma e espírito para a explicação deles, é quase que o Aldo falou, é a mesma coisa, só que a gente vê de uma visão diferente. Diz assim, quando tu diz assim, viu um espírito, né? Tu viu uma carne física. A Ana tem uma alma boa. Então essas duas palavras definem mais ou menos, né? Aquilo que o Cláudio explicou do ser, né? Do teu que tu pensa. É só tu pensar, a alma é a tua essência. A Isso. alma é a essência, é o que você pensa, o que você já melhorou, falta melhorar até hoje, né? Essa é a alma, é aquilo que não perde, não se perde de nenhuma forma, é eterna, né? Então, independente da tua forma, ou da forma do teu perispírito, mesmo do lado espiritual, a tua alma é o que tu é a tua essência. Né? Eu quero perguntar uma coisa, não sei se tem muito a ver, mas vocês conhecem aquele livro do São Cipriano, de pactos e tal? Na minha família teve uma pessoa que ele ficou quase cego por causa da toxoplasmose e ele fez um pacto, então, que tem lá naquele livro, pacto de sangue, então, que ele queria ser rico, já que ele não podia ter a visão completamente restabelecida, e ele disse que foi muito ruim a força das trevas, assim, que ficava agarrado nele. Que ele teve que rezar muito, muito, e ele aparecia de várias formas, e se grudava nas costas como se fosse só uma pessoa só. E o irmão dele, e ele disse que ele teria que se suicidar. E o irmão dele se suicidou, enforcado com 27 anos. Mas ele tentou, né? Ele tentou 2 vezes. E com medicamento, com punhal. A irmã também tentou. Eu sempre penso que aquela família era uma família muito fraca, assim, mentalmente. Muito fraca. Mas pode, por exemplo, ele fez um pacto e, na verdade, ele teria que dar a vida dele, a alma. E o irmão é que foi, na verdade. Mas o irmão não foi porque ele fez o pacto, né? Não. Cada um tem um motivo, né? Não é porque o irmão dele fez que foi porque ele fez o pacto, né? Cada um tem sua responsabilidade, né? Um não pode pagar pelo outro a responsabilidade do outro, né? Então não quer dizer que porque aconteceu isso tenha ligação uma coisa com a outra, né? A não ser que o irmão também tivesse feito isso, né? Porque isso é uma coisa do livre-arbítrio. Tem várias pessoas que se dizem satanistas, né? Que em vez de cultuar Deus, cultuam o diabo, né? E a gente já viu que o diabo não existe. São pessoas que se dizem diabos e demônios, mas são seres espirituais, assim como nós também somos seres espirituais. Só que eles se comprazem no mal. E eles têm toda uma hierarquia lá dentro também, né? Tomam a forma que quiserem tomar. Mas são espíritos também criados por Deus, mas que se comprazem no mal. E eles ficam fazendo isso. E por que eles induzem ao suicídio? Porque eles sabem que a pessoa que se suicida, a vibração dela vai ser tão baixa que vai conduzir elas ao local onde eles se encontram. A pessoa lá chegando, eles vão lá e escravizam a pessoa, né? Então é por isso que eles induzem essas pessoas ao suicídio. Mas é o livre-arbítrio de cada pessoa que está levando ela a isso, né? Ao pacto, né? E já aconteceu vários casos assim, que as pessoas acabam fazendo o pacto e caindo na realidade de que aquilo não foi uma boa escolha e se arrependem, né? A partir do momento que ela se arrepende, e ela vai conseguir reverter isso, né? Mas tem pessoas que mesmo sem fazer pacto, elas são perseguidas por espíritos, né? Mas são espíritos que às vezes elas prejudicaram em outras vidas. E vai fazer ela entrar num estado de depressão e vão estar em afinidade tão grande com ela, induzindo ela ao suicídio. Mas é sempre uma consequência de passados, né? Muitas vezes hoje ela é vítima desses espíritos
Mas ela fez coisas erradas também para esses espíritos e eles não perdoaram, né? E eles se aproveitam disso hoje como uma vingança, né? Então existem muitas relações a isso, né? Mas é sempre um livre-arbítrio de você escolher para que lado você quer ir, né? Quanto mais você escolher o lado negativo, mais tempo você vai levar nesse lado negativo, né? Para se melhorar e evoluir. Você vai permanecer naquele lado, enquanto você não decidir melhorar. Ou enquanto não estiver, como nós falamos antes, uma pessoa que esteja numa vibração melhor e que te ame o suficiente e tenha merecimento suficiente para fazer você ser resgatado de uma forma nem que você reencarne compulsoriamente, sem você querer, para ter uma nova oportunidade, né, de viver aqui na Terra e de repente começar a aprender coisas novas. Nenhum de vocês aqui que recebe a galera enxerga, né? Enxergar não. Eu já vi, mas Eu eu vejo também. só que quando eu vi, eu não tive assim aquela percepção de saber que era um espírito. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo. Porque a Jana lembra, eu peguei uma carona de um vizinho e ele era uma pessoa que acompanhava o meu vizinho. Quando eu sentei no carro, ele entrou no meu corpo. O meu vizinho até hoje pensa que eu fiquei louca, porque o cara era muito... Deus me livre, né, Jana? Ele era drogado. Na hora, assim, eu não entendi nada, né? Eu fiquei... Nossa, fiquei fora disso. E depois, mais tarde, estudando, é que eu fui entender, sabe? Na hora eu não entendi. Depois ele estava, um dia... Eu vinha de Carazinho, que eu tive numa festa de aniversário de uma vizinha nossa. Daí eu tinha que ir na casa desse meu vizinho. Daí eu cheguei lá com a desculpa de pedir umas frutas. O cara tava lá com ele, sabe? E ele fugiu, sabe? Fugiu que nem uma flecha. Depois eu fui entender que ele acompanhava aquele meu vizinho, sabe? E se a pessoa, às vezes, as pessoas dependentes de álcool, de droga, né? Elas geralmente puxam pessoas que também são dependentes, né? Espíritos que são dependentes e fazem a pessoa continuar com aqueles vícios para uma forma de se satisfazerem lá no mundo espiritual através da pessoa, né? Fazem a pessoa querer beber bastante, querer usar drogas, querer fazer... induzindo a pessoa a isso, né? E a mediunidade de visão é uma das mais raras que existem, Eu né? ia dizer, acho que ela quis pedir se a pessoa, que nem quando ele conversa com o Antônio, se ele enxerga o Antônio. Acho que é isso que tu quis pedir? Não, Ou se todos nós vemos a pessoa ali. Isso. Não, se alguém qualquer de nós coisa, tem porque mediunidade de visão, né? Eu já enxerguei várias, Ah, mas sim. de escutar, de qualquer outra coisa, não. É. A mediunidade de visão é uma das mais difíceis, né? E ela tem também vários graus, assim como a mediunidade de psicografia, de psicofonia, ela tem estados conscientes, semiconsciente e inconsciente, né? E quanto mais inconsciente é, mais rara a mediunidade, porque daí o espírito ele tem um comando maior no corpo ali do médium, né? Ele consegue se manifestar mais livremente. E a mediunidade de visão também, tem pessoas que veem vultos, tem pessoas que veem de vez em quando vulto e a pessoa nítida, e tem pessoas que enxergam a pessoa perfeitamente, que não conseguem distinguir se a pessoa está viva ou encarnada, ou no caso encarnada ou desencarnada, de tão perfeito que ela enxerga o espírito, né? Como se fosse uma pessoa normal mesmo. Tem o filme do Divaldo, né? O Divaldo mostra desde do início a mediunidade dele lá, relatam, né? Então ele vai trabalhar lá e pega as fichas dos falecidos. Então ele é um exemplo, né? Que ele é uma mediunidade de visão dele. Ele diz que não quis aprender a dirigir porque ele não consegue distinguir quem é vivo e quem não é. E muitas vezes o espírito vai estar na frente do cara, ele não sabe se é um espírito, se é uma pessoa. Né? Ele enxerga
enxerga mais. Até uma cena engraçada, né? Ele combina com a colega pra Pra ela falar que avisar ele- ele se ela tá vendo também, antes dele atender. Vocês assistiram? Sim. Mas exemplo assim, tipo assim, eu frequentava uma casa espírita em Canoas, que nem a moça ele falou. Tipo, a gente consultava a consulta espiritual. Tipo, tinha a mesa do médium, era o irmão João no caso, tipo assim, eu pegava a fichinha número 1, Rafa ia consultar, né? Eu só sentava na cadeira e você era o irmão João. Eu sentava na cadeira e automaticamente ele enxergava quem estava me acompanhando. Porque às vezes, tipo assim, né, nós estudamos aqui na segunda-feira, a gente não tá propício a trazer um espírito junto com a gente também. Encaminhar um espírito, tipo assim, pra luz. Todos trazem. Tipo, Exemplo, tipo, eu trabalho na JAN, eu sou muito sensitivo. Tem dias que eu bocejo, tem dias que eu sinto dor de cabeça, tem dias que eu me desequilibro. Eu tenho certeza, porque lá teve pessoas que se suicidaram, entendeu? Às vezes eu vejo vultos, que nem ela falou, eu enxergo. E a Mari, assim como tu, minha colega disse, como tu enxerga coisa que dentro da espelho eu enxergo. E às vezes a gente é um médium, né, que todos nós somos. Às vezes o meu propósito de estar lá também, ou estar indo na doutrina espírita, é poder encaminhar esse espírito. Se hoje houvesse uma mesa mediúnica que automaticamente estaria trazendo esse espírito para casa ou, né, para é mesmo que não haja, não seja na segunda um estudo de mediunidade, a espiritualidade está aqui, né? Está aqui, atendendo presente. os que são trazidos juntos. Por isso que é bom a gente vir no estudo, porque a gente vai trazer junto eles e eles já vão ser muitas vezes encaminhados, né? E já vão ser atendidos também, né? Que nem o Davi falou, numa semana, tipo, não sei se com vocês todos acontece, tipo assim, a gente é aprovado a semana toda e acontecem muitas situações comigo no meio da semana, tipo assim, ó, que nem, tipo assim, pedir desculpa é uma coisa muito forte, né? Mas quando é um ato que a gente comete, tipo assim, com o meu colega ou com a família, tipo assim, parece que vem algo muito diz assim, ó, vamos consertar o teu erro, entendeu? Tipo assim, eu vou lá, olho dentro do olho do meu colega, ou seja qual for a pessoa. E hoje foi um dia assim, meu Deus, por que eu tenho que pedir desculpa? Porque foi eu que errei, entendeu? Houve um mal entendido, então eu entendo que isso é uma reforma íntima que eu tô tendo, entendeu? Através dos estudos, através da semana que eu tô vindo, porque, tipo assim, ó, todas as segunda-feira é uma luta pra mim vir. Às vezes vem uns pensamentos, fica em casa, né? Tipo assim, vai fazer alguma coisa diferente. E eu fico firme, não, eu vou ir porque eu estando lá eu vou aprender. E no decorrer da semana também eu vou ajudar alguém, entendeu? No meio do caminho. Então eu me sinto usado conforme a minha vinda aqui nos estudos. E eu falo por mim, entendeu? Eu acho que o estudo está me trazendo grandes benefícios. Para mim é melhor e para mim poder ajudar alguém também. A forma de Deus agir quando oramos é usar as pessoas que estão encarnadas, né? Por exemplo, se você está precisando de ajuda, a ajuda não vai ser solucionada na hora para você, mas vai a espiritualidade induzir alguém a ajudar, a aparecer lá e te escutar, ver o que você precisa e ter a oportunidade de te ajudar, né? E você também é usado da mesma forma, né? Por isso que o livre-arbítrio é nosso em ajudar ou não, porque devemos sempre ajudar. Porque nós estamos sendo um anjo na vida de quem nós ajudamos, né? Sim. Ou então sendo o entrave nessa pessoa quando nós não decidimos ajudar, né? Sim. Então, a espiritualidade para agir no mundo material, ela precisa de cada um de nós. Mas e daí? Assim, se vai aparecer alguém pra mim, é só porque precisa de alguma coisa? Como assim? Porque que nem... Não, eu estou dizendo nesse caso quando aparecer um encarnado para você precisando da tua Não, ajuda, né? sim, entendi. Mas os que eu já vi, tipo, um deles que não me parecia estar muito legal, assim, os outros eram tudo faceiro, sabe? Daí por que eu vi? Às vezes é porque Porque estão tu tem solicitando mediunidade e tu ajuda, tem que né? trabalhar isso. Ou porque estão pedindo ajuda, sei lá, eu, né? Tu tem a mediunidade, é uma oportunidade de trabalho, né? Então, quando você tem essa mediunidade, você deve utilizar ela para o trabalho no bem, né? Então, vai ver espíritos de todo tipo, vai vir os necessitados e vai vir os que não necessitam e estão só brincando, estão só felizes, são brincalhões, que a gente chama espíritos brincalhões, né? Eles, como as pessoas da Terra, né? Tem de vários tipos. Mas se você enxerga, é porque você tem mediunidade e precisa trabalhar isso, né?
Mas os zombeteiros, eles também não são muito legais, eles podem dar muita risada e coisa, mas... Os zombeteiros, esse que é o perigo de fazer as reuniões não com um objetivo sério, né? Porque se você faz uma reunião só por fazer, quero ver como é que é receber um espírito, conversar com um espírito, que nem antigamente as pessoas faziam aquelas reuniões em casa e começavam a fazer a brincadeira do copo, o Ouija, a tábua Ouija que chama, você atrai esse tipo de espíritos, né? É como aqui na Terra, se você vai fazer uma reunião séria, para tratar um assunto sério, um objetivo sério, quem é que vai ir nessas reuniões? Vai as pessoas que não estão interessadas em assunto sério, não são zombeteiros, brincalhão, não, vai uma pessoa séria. Então vão atrair espíritos sérios. Mas quando você faz uma reunião lá só para diversão, brincar, curiosidade, quem é que vai ser atraído? Os espíritos sérios? Não, vai ser atraído esses espíritos brincalhões e zombeteiros, né? Um espírito que não é do bem, ele sempre aparece escuro, indefinido, ou pode ser... Porque eu enxergo tipo, como se fosse uma pessoa, mas eu sei que não é uma pessoa, entendeu? Que tá ali. Você vê ele com uma forma definida, bem definida. E como é que você sabe que não é uma pessoa? Não sei, só sei. E é colorido, com roupa, tipo, uma pessoa. A maneira de tu definir que tipo de espírito é pelo que ele faz, o que ele te diz, o que ele quer, qual é o objetivo, né? O que ele te transmite, o sentimento que você capta, né? Medo, silêncio. Se é por exemplo, um espírito que está necessitando de ajuda, sofreu um acidente, né? Ele vai estar machucado, ele vai estar sangrando, ele vai estar ferido. Então ele está necessitando de uma ajuda. Daí você é vista como uma luz de ajuda e eles vão acompanhar, tentar conversar com você para dizer que estão necessitando. Se é um espírito que está ali para brincar, ele vai estar dando risada, ele vai estar como uma pessoa agiria, né? Eles são pessoas, só que estão do lado espiritual. Então eles vão agir como pessoas do outro lado, né? E os espíritos evoluídos, os espíritos superiores, não, eles já são luz. Então para eles se fazerem visíveis é mais difícil, é só quando eles conseguem o suficiente baixar a vibração para si, não é baixar a vibração, mas eles transformar o perispírito dele se tornar visível a você, né? Mas mesmo assim tu vai ver eles irradiando uma luminosidade em volta do seu corpo, né? E quando eles atingem o grau que eles já estão de luz, você já não consegue enxergar eles também, né? É por isso que os espíritos que estão lá nos lados mais inferiores da espiritualidade, como no umbral, eles têm dificuldade em ver esses espíritos mais evoluídos. E eles têm que ser trazidos até a reunião mediúnica para que isso seja trabalhado e eles consigam visualizar, porque eles estão numa vibração muito baixa. Mas tu tem que distinguir cada espírito de acordo com como você distinguiria uma pessoa. Pela forma de agir, pela forma de vestir, pela forma de transmissão do que ela está sentindo, como você vê ela, né? Se é uma pessoa que te transmite uma tranquilidade ou não. Assim você define como você definiria uma pessoa, o tipo de espírito. Isso nos traz a certeza da necessidade do estudo. Porque quanto mais estudarmos, mais vamos conhecer e mais vamos entender e estar aptos a lidar com cada situação que vai nos chegar. Por exemplo, essas situações de visão, né? Situações de alguém que possa escutar algum irmão, né? Para poder saber lidar com essas situações. Então, todas as situações que nos chegam é para que nós possamos lidar com elas da melhor maneira possível. Ou ajudar os irmãos, ou receber algum conselho dos irmãos. E se nós soubermos lidar com essa situação, vamos tirar proveito. Se não soubermos, o que falta para nós é o conhecimento. E é o que nós precisamos buscar. Então, aproveitando a oportunidade que estamos falando referente a isso, nós estamos, então, fazendo já a união nesse mês dos grupos de estudos da mediunidade, os quais nós estudamos, então, na quarta e na quinta-feira. Na quinta-feira, o primeiro grupo formado.
E na quarta-feira, então, o segundo grupo. Então, o primeiro grupo está terminando seus estudos, daqui a 2 encontros. E no dia 30 haverá, então, o encontro, a união, o encontro, então, no caso dos 2 grupos, onde será unido os 2 grupos, de quarta e de quinta. E aí, após isso, então, nós vamos estudar um dia, uma maneira, então, vamos conversar a respeito da formação do novo grupo de mediunidade, então, ou seja, o terceiro grupo, onde nós iremos, então, abrir para quem estiver frequentando a segunda-feira, para quem esteja com esse ideal de conhecer, de estudar e de entender um pouco mais e talvez até poder utilizar dessa sensibilidade que tem, desenvolver mais, saber lidar com ela e ajudar tanto aos irmãos hoje aqui encarnados quanto aos desencarnados, assim como nós temos procurado fazer nos nossos encontros. Cada médium tem um mentor definido? Único? Todo mundo tem um mentor, né? Cada um encarnado. Não por ser médium, não. É. Independente de ser médium. Não, mas você é sempre o Antônio Isso. que se manifesta para ti. Uhum. A princípio mais é o Antônio, né? Mas através de mim já se manifestaram outros espíritos também, né? O mentor da casa, o antenor e enfim, outros espíritos que trouxeram mensagens também, né? No caso, cada médio teria uma função, no caso seria médio de passagem, isso? Não? Só estudando na mediunidade. Pra saber. Não quero saber a minha. Tu quer diversificar, A né, mediunidade existe de vários graus. Uma pessoa pode ter vários tipos. Pode ser fazer psicografia, fazer psicofonia, que é falar. Pode ter a mediunidade de visão. Pode ter tudo reunido. Que nem, tipo o Chico. O Chico tinha vários tipos de mediunidade, né? Em vários níveis, né? E algumas pessoas podem ter um tipo só. Só psicografia, né? Mas geralmente tem mais que um, né? Quando a pessoa começa a trabalhar, a espiritualidade se utiliza da boa vontade da pessoa em estar ali para ajudando e começa a trabalhar mais essa pessoa para esse E alguns podem ter serviço. Tu vai ter a medida de intuição, daí tu não vai ter a certeza se é intuitiva pelo espírito ou é teu pensamento, né? Vai ter uma dificuldade maior para saber. E quanto maior a mediunidade, mais facilidade tu tem para você ver que não é tua essa informação que você está recebendo e que é os espíritos te transmitindo isso, né? E o grupo 1 que está terminando os estudos, que vai se unir ao grupo 2. O 2 vai ter que continuar estudando e o 1 vai ficar Vai acompanhando. recapitulando de novo até o 2 se formar também. A gente sempre aprende mais. E depois Eu que não tiver consigo mais. concluído o estudo do 2 também, a gente vai ler outros livros de aprofundamento, né? Sempre buscando se aprofundar. Lembrando que quem quiser participar do grupo não tem a necessidade também de sentir que tem uma mediunidade aflorada. Por quê? Porque no grupo não somente é necessário os médiuns, terão os médiuns, assim como até mesmo quem não sabe que é médium, às vezes, né, pode, a partir da prática, pode perceber que tem essa sensibilidade e ir desenvolvendo. Mas quem não tem ou quem não sabe que tem, pode também, porque do grupo também é necessário aqueles que podem ajudar e colaborar, que também é uma maneira de caridade, com a transmissão de energias, né, de bons pensamentos, de bons desejos, a todos aqueles a quem nós emitimos esses desejos, que nós fazemos então nesses encontros as irradiações, e nisso, caso a espiritualidade ache necessário, ela permite então com que haja a comunicação.
Mas o principal de tudo é a A transmissão. espiritualidade, ela trabalha com cada um de acordo com aquilo que pode oferecer, né? Então, Eu acho que eu não tenho, mas eu tenho a curiosidade de participar dos encontros e aprender. a gente recebeu nesse grupo de quarta 23 pessoas. E a grande maioria se dizendo médiums e achando que tinha mediunidade. 28. E restou 6. E desses 6, 4 apenas que tem mediunidade. Aflorada. Então alguns. quer dizer, porque todo mundo tem Porque mediunidade, né? alguns- Só que não aflorada. Alguns disseram, achavam que tinham, né? E não tinham. Não eram médios ostensivos. Né? E então pode acontecer da pessoa achar que tem, e outras que não achavam, que achavam que não eram, e a espiritualidade trabalhou e estão até hoje, já estão exercendo atividade de mediunidade. Né? Então, eu, por exemplo, eu não sou médium, né, ostensivo. Eu não tenho mediunidade ostensiva. Eu trabalho com um diálogo com os espíritos. Mas eu sou intuído. Mas eu não sei se é meu ou não. Às vezes eu converso com as pessoas aqui nas segundas ou até nas quartas. E eu acabo dizendo coisas que depois eu vou saber que eram intuídas porque tinha alguém precisando ouvir daquela forma, né? Ou na quarta-feira eu converso com os espíritos e eu vou dizendo coisas que eles estão precisando de ouvir. Então eu acho que é minha, mas eu estou sendo usado intuitivamente, né? Então eu não consigo distinguir se é meu, porque todos nós temos isso, né? Nós somos intuídos. Então são os médiuns que a gente chama que não tem a mediunidade aflorada, como você falou, né? Ostensiva, assim, de que eles sentem que é, que nem você quando você disse que recebeu, né? Você sentiu que não era teu, né? Era uma sensação diferente daquele espírito, né? Depois, na hora, assim, na hora eu sentia todo aquele desconforto do espírito por ele ser drogado, né? Mas daí eu pensei assim, tive um surto, mas eu sabia que tinha alguém no meu corpo. E né? você decidiu estudar sobre isso depois ou já tinha algum conhecimento? Eu fui umas vezes na Serfo porque eu tive depressão, né? Só que eu não fiz os estudos porque era difícil para mim ir do interior lá em Carazinho e tal, daí eu não segui os conselhos dos médiuns, sabe? Se eu tivesse seguido os conselhos e feito em casa, eu tinha evitado muitas coisas, sabe? Porque a oração é que salva a gente, né? A comunicação com Deus é que salva, né? Que nem no caso ele, quando ele se sente ruim lá, é a oração que... A oração é o elo de ligação com Deus, né? E daí eu fui meio que pela dor, fui meio que empurrada pela dor a estudar, né? Daí eu procurei ajuda e daí como eu não posso participar de um grupo e nada, então eu estou fazendo em casa o que eu posso, né? Estudando em casa. Graças a Deus que eu tô, né? Que agora eu vejo em sonho. Daí, através da oração do Arcanjo Miguel e coisa, eu vejo em sonho as coisas, né? Eu tinha um obsessor que, nossa, ele me incomodava muito. Desde criança esse obsessor me incomodava, né? Primeiro ele aparecia como um monstro, depois... Daí um dia um médium lá na casa disse, não, você vai descobrir o que é, sabe? E daí não faz muito tempo ele foi, até que aparece em corpo, como tu falou, né? Só que com uma energia horrível, né? E daí eu comecei a fazer as orações que essa médium me mandou fazer, tudo em casa. E ele parou de me incomodar, não sei se ele
deu um tempo, se ele foi para a luz, porque diz que tem uns que não é muito fácil, né? Mas eu sofri bastante, né? Por eu demorar, sabe? Eu me considero assim, como é que eu digo, até que eu fui abrir os olhos, faz anos que eu recebi, assim, a primeira vez que eu senti que tinha um espírito na minha casa, eu tinha uns 20 anos, mas eu nunca fui atrás de procurar nada, né? Porque minha avó era espírita, mas o meu pai não aceitava o espiritismo, daí a gente não pendeu para esse lado, né? E daí, depois eu tive, como tu falou, que alguém parece que sopra uma coisa pra ti, né? Eu fui num velório de um ex-marido meu, que foi assassinado brutalmente lá no Mato Grosso, e daí ele foi enterrado aqui em Iraí. Daí, por consideração, as filhas dele me chamaram para ir no velório dele. E a mulher muito chique, muito rica, né? Assim, eu não sabia o que eu ia dizer para ela na hora lá, quando se despediu para vir embora, né? E daí eu simplesmente falei para ela que a morte não acaba com... A vida continua, né? A morte não acaba Depois daí eu fiquei pensando, mas como que eu fui dizer isso para ela? Porque alguém, né, falou. O importante é, independente de que fase da vida, que a gente decida e não pare mais de estudar, né, sobre isso. Às vezes vai aparecer dificuldades, né, você passar por essas dificuldades e continuar se dedicando e estudando sempre, né. A vida não acaba, após a morte a vida continua. E depois eu pensava isso, como que eu vou falar isso para ela? Da onde que eu tirei isso? Mas alguém deve ter falado, talvez o próprio morto, né, vai saber. Porque muitos vão no enterro, vão no velório, né? Olha você. Mas que bom que tu falou. É importante isso, que as pessoas que vivenciaram, né? Eu também, desse meu ex-marido, ele vinha para contar a morte dele para mim, sabe? Passava como um filme. Eu, assim, se uma pessoa me contasse, eu não acreditava. Passava como um filme, assim, a luta dele, era 3 caras, né? E daí, quando chegava a parte que foi mais violenta, daí eu disse, não, eu não quero ver. Umas 3 vezes ele tentou mostrar assim para mim, eu comecei a fazer oração e disse, eu não quero ver, e daí ele não apareceu mais para contar, sabe? Depois a filha dele falou que era mesmo 3 homens, 2 maior e um adolescente que usava droga, né? Por causa de R$500 eles tiraram a vida dele, né? Muito bem. E eu vou dividir então com vocês essa mensagem que chegou no dia 9/3/2022, pelo médium Derli, através do médium Derli, pelo espírito Juliano. E a mensagem é: hoje sou eu, irmãos, que recebi permissão para estar entre vocês e fazer esta oração. Posso ver uma paisagem de tão sublime luz, que é a linda Mãe de Jesus, que os abençoa e ilumina. E neste caminho agora, que seguem alegres, alcançando a mão, que possam seguir então muito mais. Pois saibam que, embora bem lá atrás, os irmãos correm mesmo querendo que não sigam para o bem. Sigam fazendo, pois além receberão o que é de vós. E saibam que todos nós seguimos abençoando e sim vos acompanhando nos passos certeiros de luz. E assim sintam orgulho daquele da cruz que deixa-lhes um abraço, o vosso irmão Jesus.
Recebam agora a luz que de Deus vem iluminando o trajeto desta gente que mesmo com doentemente seguem em passo avançado. Irmão, hoje fui eu que este recado atendeu, recebe o meu carinho, recebe este meu abraço, que apesar do cansaço de ajudar os irmãos, ainda tenho as mãos livres para um abraço. Juliana.